o Brasil é sim um país muito violento, porque a história da sociedade brasileira é uma história de violência. Eu diria que a gente está no momento mais desafiador da nossa história, muito provavelmente desde a redemocratização do país nos anos 80. Nós temos índices escandalosamente altos de violência, que são produtos de um país muito injusto. O bico do fuzil está apontado para o mesmo lugar sempre, que são as favelas e periferias do Brasil. Como se faz uma segurança pública de qualidade? Como que a gente vai estabelecer diálogos para construir uma segurança pública pautada na democracia e nos direitos humanos? O nosso país é um país muito complacente, muito leniente com as violações, é um país que convive de maneira banal com a injustiça, é um país que não se escandaliza, que não estranha mais esses índices de disparidade distributiva tão grandes que nós temos no país. Isso fatalmente explode em violência social, explode em insegurança pública. A segurança pública no Brasil, ela sempre foi tratada muito com base na intuição, muitas vezes no amadorismo bem intencionado, né? Então, o fórum, quando ele vai emergir, ele vai preencher, digamos, essa lacuna para se transformar, digamos, numa ponte, que vai colocar dentro do mesmo espaço de discussão tanto profissionais de segurança pública, como a academia, como gestores que estão interessados em construir uma nova forma de fazer segurança pública, de garantir esse direito para toda a população. Você faz estudos sobre a polícia, mas a polícia não participa desses estudos. Então, a gente queria mudar um pouco essa realidade. Eu não tenho que ser só um objeto de estudo. Nós queremos também ser sujeitos e a gente participar dentro do processo. A grande aposta do fórum sempre foi o diálogo. Foi uma crença, né? Foi a crença de que era possível colocar todo mundo no mesmo ambiente, porque todos tinham o mesmo objetivo, que a aposta de todos era a mesma, que era a redução da violência no Brasil. O fórum coleta, junto às 27 unidades da federação, dados e evidências através da Lei de Acesso à Informação sobre crime e violência, sistematiza e publica essas informações e análises, oferecendo um retrato, né, do que vem acontecendo no Brasil e garantindo a transparência e accountability, que são variáveis fundamentais para qualquer democracia. A gente não faz política pública sem bons diagnósticos, sem dados e evidências que nos permitam entender o que acontece num território. Hoje, acho que é impossível a gente falar sobre segurança pública no Brasil e não falar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que quase 90% das vítimas de feminicídio no Brasil são mortas por ex-maridos ou ex-companheiros. É o que mostra o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Hoje o fórum é a organização que, se deixar de existir, se deixar de produzir dados e evidências sobre segurança pública, todo mundo fica no escuro. A ideia desde o início do fórum, mesmo antes de criar o fórum, era de trazer à mesa pessoas e entidades que historicamente não se comunicavam, por exemplo, policiais, pesquisadores, entidades civis eram vistos como inimigos naquela época, por causa da história do regime militar. Ao longo desses 15 anos, nós fomos chamando atenção para os temas tabus do debate da área. Então, violência contra a mulher, mortes violentas intencionais. Esse é um conceito que foi criado pelo Fórum em 2013, a partir da ideia de que nós temos duas faces de um mesmo problema: a letalidade policial
e a vitimização dos policiais revelam duas faces de um mesmo problema, que é um padrão de policiamento pautado no enfrentamento e no combate ao inimigo interno. Os policiais sempre foram vistos como um polo antagônico às visões de libertação. Quer dizer, conceber uma ação de força, né, numa sociedade democrática é algo muito sofisticado. O Fórum ajuda a fornecer subsídios para os próprios policiais e para as instituições policiais dos estados. Mas como deixar essa polícia deixar de ser violenta num contexto de uma sociedade absolutamente violenta e onde, hoje em dia, a questão do crime organizado, por exemplo, trata eminentemente de todas as questões com muita violência, né? O crime é organizado. Então, se os órgãos de segurança pública não se organizarem e não passarem a prestar segurança pública com inteligência, né, nós não vamos conseguir minimizar os danos e não vamos conseguir enfrentar o crime organizado. Fundamental fazermos a refundação do sistema de justiça criminal e caminharmos no sentido de termos organizações policiais garantidoras do direito de cidadania e garantidoras também da própria segurança e saúde dos profissionais de segurança pública. Um dos principais impactos no dia a dia perceptíveis no tocante à segurança pública é quando, de fato, eu que moro numa favela, a maior do Brasil, quando esse território ele está conflagrado, porque as polícias, enfim, todo o aparato da segurança advinda do Estado, ele se choca com o terceiro Estado, a segunda via, que existe, que é o tráfico. São os pais que não podem trabalhar, os responsáveis que não podem trabalhar, não podem levar seus filhos para o colégio, não podem buscá-los do colégio no meio de um confronto, não podem sair para trabalhar, não podem fazer as coisas mais simples como comprar pão. A gente não quer só estar seguro, a gente quer viver com segurança. A gente fica esperando sempre com muita ansiedade a chegada do anuário, de todos esses anuários, que é um material que consegue dialogar de norte a sul com esses parâmetros, é um material que ele se preocupa em trazer novos indicadores, então é um norte. Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está seguindo o caminho correto na segurança pública? O que é que a gente tem que mudar? A gente tem uma dificuldade muito grande em saber o que realmente está acontecendo no Brasil, a respeito da violência contra as mulheres, porque há muita violência subnotificada. E nesse sentido é que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um trabalho excepcional e nos dá subsídios, ao menos aqui no interior, de como está sendo essa realidade de violência contra as mulheres aqui no nosso país. São diferentes recortes, são análises muito objetivas e para nós da imprensa, que fazemos a mediação entre os estudos e a sociedade, que tentamos explicar os fenômenos que acontecem, contamos com o Fórum. Se a gente pegar aí as últimas décadas no Brasil, desde a transição democrática nos anos 80, a Constituição de 88, tudo que veio depois, a gente não vai encontrar nenhum avanço em nenhuma área que não tenha ali uma participação grande de diferentes atores da sociedade. Na segurança pública não é diferente, assim como em outras áreas, as sociedades se movem para frente na medida em que o espaço da cidadania é capaz de produzir ideias, esforços, mobilizações que empurram, que promovem a construção de mudanças, de medidas, de políticas que a gente precisa para avançar. Então o Fórum é um pouco isso, é um pouco a voz da polícia, a voz da universidade, a voz da sociedade civil, a voz dos movimentos. Mas é também a voz de um projeto civilizatório, projeto de nação que se visa democrático, que pautado em direitos e que, de certa forma, busca reduzir desigualdades. Aqui, eu diria que a gente fica feliz, de chegando a esse final, da gente sentir que fez um bom trabalho.